E a gente está de volta e seguindo agora com o nosso assunto que a gente estava falando sobre como manter essa sincronia entre a saúde física e mental. A gente trouxe agora para o nosso estúdio a psicóloga Débora Palhares e ela vai falar sobre como que os atletas trabalham, né? Como é que é trabalhar sob pressão, esse alerta da saúde mental que foi dado agora aí com o caso dessa atleta americana. E ela também, gente, a Débora Palhares, ela é membro da Comissão de Psicologia do Esporte do Conselho Regional de Psicologia. É um prazer enorme tê-la aqui para a gente continuar debatendo esse assunto, né? Boa Você viu tarde. que a gente já teve aqui atletas, coach, já teve técnico, né? E agora a gente quer saber da sua opinião, do seu conhecimento em relação a tudo isso que a gente já falou aqui, né? Dessa questão de trabalhar sob pressão, principalmente nesse caso dos atletas. Isso, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão importante, principalmente nesse momento, né? Com o caso da Simone em específico, ficou mais evidente ainda a importância de trabalhar esses aspectos mentais, essas questões emocionais que fazem parte do contexto esportivo e do treinamento do atleta, né? Em relação à preparação, por exemplo, da mesma forma que o atleta tem essa preparação física, é importante também que ele tenha um suporte psicológico e essa preparação mental, que faz parte de um processo. Inclusive, em relação à sua pergunta sobre a pressão, o atleta, por natureza, já tem ali uma cobrança, né? Ele já está ali no treinamento colocando seu corpo ao limite, sempre sendo testado, digamos assim. Então, é importante que se considere esses aspectos emocionais, essas habilidades dele também, que tudo isso é trabalhado dentro de uma preparação mental, que é a longo prazo, certo? É um conjunto de técnicas e métodos que é alinhado sempre de acordo com a necessidade daquele atleta. Com a demanda de cada atleta. Exatamente, porque vai ser subjetivo. Cada atleta vai lidar de uma forma. Por exemplo, a Simone, foi muito interessante isso que ela fez, porque ela conseguiu reconhecer os seus limites. Então, ela teve essa percepção de si. E isso é um fator que também é trabalhado dentro dessa preparação mental. E embora o corpo estivesse 100%, né? Ela Sim. sabe todas as técnicas dessa questão dos giros, do tempo, do seu limite, mas se a cabeça não estiver bem e se ela, por exemplo, tentasse um salto, esse salto poderia até ser um salto mortal, né? Exatamente. Então, ela conseguiu ter essa percepção e reconhecer os seus limites e falar sobre isso. E olha a representatividade que um atleta tem ao falar sobre essa questão. Não significa necessariamente que é uma fraqueza, que é um fracasso, não é isso, não se trata disso. Reconhecer o seu limite, né? Exatamente. E eu acho que a gente está falando de atleta, gente, mas isso cabe na vida de todo mundo. Sim. Né? E o técnico Expedito, ele estava falando justamente dessa questão das crianças, por exemplo. Eu achei muito interessante, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que vai ser bem prático para o nosso telespectador. O pai, né, a mãe, eles colocam aquela criança no esporte e aí já levam aquele esporte como se a criança começa a cobrar da criança resultados que ele precisa ganhar, como se fosse uma final de um campeonato ou de uma Olimpíada. Uhum. Como que você vê isso? Qual o relato que você gostaria de dar, a dica que você gostaria de dar para os pais nessa situação? Olha, o ponto de partida aí para todos, não apenas para atletas de alto rendimento, mas para as outras áreas, né? Inclusive a iniciação esportiva, né? As crianças geralmente começam por aí. É interessante que aquilo seja uma diversão para a criança ali, não necessariamente uma exigência, como uma responsabilidade muito grande para ela. Primeiro tem que entender também o que aquilo representa para ela. De fato, ela quer levar aquilo ali tão a sério assim? Como que está sendo para ela? Como que ela está lidando com essas questões da prática? Porque, de fato, a prática esportiva ela é muito importante para o desenvolvimento como um todo do sujeito. Né? Aspectos físicos, aspectos cognitivos, emocionais, sociais também, porque faz parte do contexto, é importantíssimo de fato. A questão é a cobrança, a responsabilidade exacerbada em cima disso. Então, a família ela tem que atuar como um suporte, como um apoio dentro desse contexto. E essa cobrança, acho que ela vale para todo mundo. Acho que hoje a gente se cobra muito mais, né? Sim. Eu falo como profissional, a gente se cobra cada vez mais, como dona de casa, como mulher, você tem que estar bem fisicamente, sempre bem arrumada, no seu trabalho você tem que ser um sucesso, na sua família todo mundo tem que te amar, você tem que ser gente boa para todo mundo. Então, o olhar do outro em relação a você pesa muito, né?
Quando que a pessoa deve dizer assim, para, o olhar do outro ele não pode interferir tanto, a cobrança do outro não pode interferir tanto na minha vida? Exatamente, a partir do momento que ela consegue se perceber e ter consciência das suas próprias habilidades, das suas próprias capacidades e como que ela vai lidar com todas essas questões, principalmente em relação ao outro, né? E um outro ponto muito importante é em relação a essa visão do atleta, que ele é invencível, que ele é imbatível, que ele não pode desistir, por exemplo, ele né? Tem superpoderes, que ele é muito forte, só que ele é humano. Ser atleta é mais um papel social que ele exerce. Mas antes, inclusive, uma das falas da Simone é, antes de ser atleta, ele é um humano. Então, ele tem escolhas e ele pode fazer isso. Eu acho que é importante a pessoa entender que ela pode ter escolhas na vida, né? Exatamente. E muitas vezes na sua vida você não se vê como uma pessoa que pode ter escolhas. Quando que você deve perceber isso? Sempre temos algumas escolhas, né? A questão é como que você vai lidar com cada uma delas e como que você vai se responsabilizar, e lidar com as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Débora, se a gente pudesse dizer assim, de 0 a 100, a questão emocional, a saúde mental, ela é responsável pelo resultado em quantos por cento aí, de 0 a 100? Olha, colocar um ponto e um número é uma questão muito delicada nesse sentido, porque, como eu te falei anteriormente, é muito subjetivo e vai depender de cada um. Mas eu te digo com certeza que é extremamente importante reconhecer e lidar com todas essas questões emocionais, principalmente, que é o que vai fazer a diferença ali. O atleta, quando ele chega, por exemplo, no alto rendimento, que ele está ali num contexto de Olimpíada, né? Fisicamente, tecnicamente, ele está completamente preparado para isso. Então, a questão, o chave aí vai ser como que vai ser ali as questões emocionais, como que ele vai lidar com aquilo tudo, com a pressão, com todo o preparo, né? E isso tudo precisa ser analisado e planejado a longo prazo. Então, assim, apontar um número, mas dizer que é extremamente importante e trabalhar junto com a equipe também para ser tudo muito bem alinhado. A gente tem uma pergunta para você, Débora. E se você tiver alguma pergunta que quer fazer para a Débora, manda sua mensagem aí para o nosso WhatsApp, tá bom? Olha, como manter o equilíbrio emocional para não se cobrar tanto? É com terapia? É uma pergunta da Suelen, do bairro Três Andares. Obrigada, Suelen. A terapia é um momento muito importante para isso, né? Porque é a partir desse momento que você vai começar a reconhecer essas suas capacidades, se perceber um pouco mais. Então, acredito que o processo ele começa por aí, por essa percepção de si, né? Então, o caminho que vai ser trilhado vai depender da necessidade de cada um. Mas a terapia sempre faz bem, né? Sim, em qualquer contexto, independente de ser atleta, de um praticante de exercício, todos. De qualquer idade também, né? Qualquer idade. Porque geralmente as crises existenciais, elas vão existindo de acordo com cada fase da sua vida. Sim, com cada dificuldade que vai surgindo ali. É isso. Tem algo mais que você gostaria para a gente concluir aqui a nossa conversa, Débora, que eu deixei de perguntar e que você acha importante deixar aqui para o público do Vida Saudável? Sim, com certeza. Agora, com os jogos, né, tem se falado bastante sobre a atuação do psicólogo do esporte dentro desse contexto. Mas eu gostaria de frisar que essa relevância não é apenas no alto rendimento, não é apenas em equipes, em clubes fechados, mas em todos os campos. Projetos sociais, iniciação esportiva, assessorias, enfim, qualquer lugar, como eu te falei nos bastidores, a atuação do psicólogo do esporte é em qualquer lugar que tem movimento, é em qualquer lugar que tem gente, certo? Esse suporte ele é muito importante. Então, o psicólogo do esporte ele atua em todos esses contextos. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso também, para não ficar só nas Olimpíadas. É isso aí, porque a Olimpíada é o assunto da vez, né? É isso. Olha, muito obrigada. Eu conversei aqui com a Débora Palhares. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vida Saudável, tá bom, Débora? Obrigada. Eu que agradeço.